Evidências recentes nos mostram um novo cenário, novos paradigmas e conceitos a respeito da amiloidose cardíaca, de forma que não é mais considerada uma doença rara, mas uma condição amplamente subdiagnosticada. Isso implica que na prática clínica, nós devemos ter uma postura de alta suspeição e buscar sinais de alerta, que são os red flags, para a presença da doença. Isso deve estar conjugado a uma abordagem diagnóstica racional, que é extremamente calcada em métodos de imagem em multimodalidade, que esse fluxograma de abordagem de avaliação é o que nós vamos tratar aqui. Muito bem, o primeiro passo para se reconhecer para o diagnóstico da amiloidose cardíaca é baseado no estabelecimento da suspeita clínica. Isso é baseado, então, na avaliação da apresentação clínica do paciente com aspectos da história e exame físico, na busca de sinais de alerta, como nós já vimos anteriormente. A seguir, é importante considerar os achados típicos do eletro e do ecocardiograma, que são exames rotineiros, indicando a apresentação clínica ou a presença da doença. A ressonância magnética cardíaca não é considerada um exame de rotina necessário para o diagnóstico, mas ela pode trazer sinais importantes da presença da amiloidose cardíaca nesse cenário. Principalmente porque a ressonância pode mostrar alterações estruturais miocárdicas e a caracterização tissular, indicando a presença da infiltração amiloide. Dessa forma, nós podemos ver os espessamentos das paredes, difuso, e podemos ver nas imagens de realce tardio do contraste paramagnético um padrão difuso de realce, tanto de padrão subendocárdio quanto padrão transmural. Outras alterações são o aumento do sinal de T1 nativo e o aumento do volume extracelular. Então, a ressonância acaba ocupando um papel importante para reforçar, aumentar a suspeita da presença da doença e fazer o diagnóstico diferencial com outras formas de miocardiopatia restritiva ou infiltrativa. Estabelecido esse cenário de alta suspeição ou de que a doença amiloidose cardíaca possa estar presente em um determinado paciente, se inicia então um fluxograma diagnóstico e o passo seguinte e fundamental é buscar a presença da forma AL. Isso é feito através de testes sanguíneos para investigação da presença de cadeias leves monoclonais através de 3 exames fundamentais: a dosagem da relação kappa-lambda sérica, a imunofixação sérica e a imunofixação urinária. É importante que se façam esses 3 testes para garantir uma alta sensibilidade e um elevado valor preditivo negativo. Lembrar que o retardo entre o diagnóstico e o início do tratamento da amiloidose AL implica numa acentuada piora do prognóstico do paciente. Por isso que essa é a etapa fundamental e inicial para se começar a investigar o paciente. Então, excluir a forma L é considerada uma urgência médica, já que é uma doença muito mais agressiva e se associa a um risco muito maior de uma mortalidade precoce nesses pacientes com amiloidose cardíaca na forma L. Realizada essa etapa de exclusão ou confirmação da presença da forma L, então nós entramos nos chamados passos para definir o diagnóstico. Se as cadeias monoclonais estiverem presentes, sugerindo então que a amiloidose possa estar associada à forma L, é importante agregar na equipe médica o hematologista, porque ele vai auxiliar e vai fazer com essa participação na definição do diagnóstico final da doença. A investigação pode começar com a pesquisa da presença de amiloidose em tecidos periféricos. Então, a biópsia da gordura, ou aspirado de gordura, ou a biópsia da medula óssea pode ser realizada na expectativa de encontrar a infiltração amiloide. Se a substância amiloide estiver presente nesse tecido periférico, a amiloidose cardíaca é confirmada e a partir daí se faz a tipagem da proteína amiloide com a espectroscopia de massa ou a imunohistoquímica. É bom lembrar que a biópsia de tecidos periféricos tem um rendimento variável em relação ao diagnóstico da doença. Na forma L, a sensibilidade ainda é boa, alcança 80%, 90%, mas nas formas ligadas à transtirretina a sensibilidade é baixa, chegando aí a 50%, 60%. De maneira que existe uma ampla margem para que não se confirme a presença da amiloidose nesse tecido periférico. Então, se isso não for confirmado e a suspeita clínica persistir, é importante fazer a biópsia, a coleta de tecido do órgão envolvido, no caso a biópsia endomiocárdica e a realização da coloração de vermelho Congo, que pode confirmar a presença da substância amiloide. Se ela estiver presente, então se confirma a amiloidose cardíaca
e se ela não estiver presente na biópsia endomiocárdica, a amiloidose cardíaca está descartada. Portanto, nesse braço do fluxograma, em que as cadeias leves monoclonais estão presentes, o diagnóstico da doença se calca principalmente na identificação da substância amiloide em análise de tecidos. Por outro lado, no outro braço do fluxograma, em que as cadeias leves estão ausentes, nós temos a oportunidade de fazer o diagnóstico não invasivo. O primeiro detalhe desse lado do fluxograma é definir se a cintilografia com traçador ósseo, no Brasil é o pirofosfato de sódio, é disponível, para que a gente consiga progredir então nesse fluxograma diagnóstico. Nesse sentido, vamos olhar rapidamente sobre a cintilografia com pirofosfato, cintilografia cardíaca. É uma contribuição relativamente recente. Os estudos que mostraram que quando se faz a cintilografia com marcador ósseo, pacientes com amiloidose cardíaca por transtirretina apresentam uma forte captação anômala desse traçador, que na verdade é um traçador para mapeamento ósseo. Como aqui vocês podem ver nesse slide, os pacientes que não têm amiloidose cardíaca não captam no coração o radiotraçador, o pirofosfato, e os pacientes com forma L têm uma captação tênue desse radiotraçador. Enquanto os dois casos da direita, que são casos com trânsito de retina, têm uma forte e intensa captação do radiotraçador, e que isso deve sempre ser confirmada nas imagens tomográficas com SPECT, para mostrar que a captação acontece na parede, no miocárdio, na parede ventricular esquerda e direita. Então, na verdade, a cintilografia com pirofosfato ela é muito útil para diferenciar as duas formas, a L, que a princípio não fazem captação intensa desse radiotraçador, e as formas ligadas à transtirretina, que tem uma intensa captação. Mas existem algumas afirmações importantes, alguns aspectos que são importantes lembrar. Um pirofosfato negativo não afasta a presença da amiloidose cardíaca por transtirretina, já que algumas formas de transtirretina não fazem captação do pirofosfato. Outro aspecto importante é que 30% das amiloidoses AL podem ter pirofosfato positivo, o que também precisa ser levado em conta. Portanto, o aspecto mais interessante, mais útil, é o paciente que tem pirofosfato fortemente positivo e cadeias leves negativas, porque isso pode fazer o diagnóstico não invasivo da presença da amiloidose cardíaca por trânsito de retina. Isso tem um valor preditivo positivo de 100%, ou seja, fecha o diagnóstico de forma não invasiva. Essa é a grande utilidade do método. Portanto, seguindo nosso fluxograma, se nós não temos a disponibilidade da cintilografia com pirofosfato, esse paciente vai ter que ser destinado a uma biópsia endomiocárdica com a realização do vermelho Congo. Se ela for positiva, ela confirma a presença da amiloidose cardíaca, e se ela for negativa, então a amiloidose cardíaca é improvável e está descartada. Se eu disponho da cintilografia com pirofosfato, e se eu encontrar uma captação cardíaca intensa, grau 2 ou 3, ou seja, equivalente ou mais intensa captação óssea, e essa relação de contagens coração contralateral for maior ou igual a 1,5, e esses achados foram confirmados por SPECT, na presença desses achados, a amiloidose cardíaca está confirmada, sempre lembrando que então as cadeias leves foram descartadas, e aí pode-se proceder ao sequenciamento genético da transtirretina para determinar se é uma forma mutada ou hereditária ou se é uma wild type. Se a cintilografia for negativa, isso torna a amiloidose cardíaca bastante improvável por transtirretina, mas não exclui completamente. E se a suspeita clínica for muito forte, muito alta, deve-se então proceder à biópsia endomiocárdica e investigação por tecidos para se eventualmente confirmar ou descartar o diagnóstico. Esse é o fluxograma, e eu gostaria de então que analisássemos juntos dois casos clínicos ilustrativos para mostrar a aplicação desse fluxograma na prática clínica. Esse primeiro caso clínico foi um paciente encaminhado ao serviço, é um homem de 77 anos, branco, hipertenso a longa data e evoluindo há 2 anos com queixas de insuficiência cardíaca em classe funcional 2, e há 6 meses o paciente teve uma piora clínica, se associando a edema, ortopneia em classe funcional 4, e foi internado por insuficiência cardíaca descompensada. A partir daí fez-se uma investigação e o colega fora da nossa instituição fez um ecocardiograma que havia vários red flags sugestivos da presença de amiloidose, mas uma cintilografia com marcador ósseo foi sugestiva de amiloidose AL, mas com fraca positividade, e a investigação de eletroforese proteína e free light
a investigação capa-lambda, foram negativos, mas foi insuficiente essa investigação para definir o diagnóstico e afastar a amiloidose AL, e ele foi encaminhado para o nosso serviço. Esse paciente tinha esse eletrocardiograma, já com red flags, com uma área de pseudoinfarto na parede anteroseptal e baixa voltagem no plano frontal. O ecocardiograma apresentava vários aspectos sugestivos da amiloidose, principalmente o septo interventricular de 15 milímetros, bastante espessado, aumento difuso com hiperrefringência das paredes do ventrículo esquerdo e o Global Longitudinal Strain mostrando aquele aspecto da cereja de bolo, o apical sparing, sugerindo de fato a presença de amiloidose. A cintilografia feita fora mostrou imagens de fato com captação muito tênue e muito discreta do radiotraçador, mas foi feita com o MDP, que é um outro radiofármaco usado para mapeamento ósseo, mas o MDP não serve para fazer, ele não é adequado para se fazer a captação cardíaca para a investigação de amiloidose. Então esse foi o grande aspecto que trouxe a confusão para esse caso. Então nós refizemos a investigação na nossa instituição, primeiramente acrescentando a imunofixação sérica, que foi negativo, a imunofixação urinária, que também foi negativo, o free light negativo, então afastando cadeias leves. A partir daí, o importante, então, era fazer cintilografia com o radiotraçador adequado, que era o pirofosfato. Nós fizemos na nossa instituição, esse foi o resultado, uma intensa captação, já imagens tomográficas mostrando acúmulo anômalo do radiofármaco no músculo cardíaco, com uma quantificação de 1,9 do coração para contralateral, ou seja, fortemente positivo, sugestivo e compatível com a amiloidose cardíaca por trânsito de retina. O paciente realizou a análise de sequenciamento gênico e era negativo para mutações, ou seja, uma amiloidose cardíaca por trânsito de retina wild type, com diagnóstico realizado então de forma não invasiva, usando a cintilografia e a ausência das cadeias leves. Esse caso 2 é um caso um pouco diferente, é um indivíduo mais jovem, 55 anos, também hipertenso a longa data, teve uma história recente, 6 meses de evolução rápida de dispneia, que começou aos esforços e progrediu rapidamente para a classe funcional 4. Havia sinais de uma doença sistêmica, uma perda involuntária de 20 quilos, e ele vinha com uma síndrome de um derrame pleural de repetição. Esse paciente também tinha aspectos anfíseos de macroglossia, que sugeriam a forma L, não tolerou o inibidor de ECA ao longo do tratamento dessa insuficiência cardíaca. Esse é o eletrocardiograma com aqueles mesmos sinais de red flags, de pseudoinfarto e baixa voltagem no plano periférico, é até muito parecido com o caso anterior. O ecocardiograma mostrava vários sinais sugestivos da presença da amiloidose, sobrecarga biatrial muito importante, havia paredes espessadas, 16 milímetros de septo, hiperecogenicidade, ou seja, o eco era bastante sugestivo e compatível com a presença da amiloidose. E a cintilografia realizada fora, de fato, mostrou uma captação, mas é uma captação mais tênue do que a gente esperaria para uma amiloidose por trânsito de retina. E esse paciente, então, parou a investigação fora, feito pelo colega que atendeu inicialmente, só que o paciente ficou por 6 meses sendo tratado com amiloidose cardíaca, sem a definição se era por trânsito de retina ou forma L, e ele veio para o nosso serviço para fazer uma complementação diagnóstica, já numa situação clínica de ser muito grave. O que nós fizemos então, que não havia sido feito, e é passo fundamental inicial, que havia sido desprezado, é a investigação das cadeias leves. Já o free light, a relação capa-lambda foi positiva, deu um valor de 0,05, com aumento da concentração sérica das cadeias lambda. Esse paciente, então, ele cai no fluxograma do lado das cadeias leves positivas, necessitando, então, da documentação em material de biópsia da presença da amiloidose. Nós levamos rapidamente o paciente para a biópsia endomiocárdica e confirmou a presença da amiloidose no vermelho Congo, a refringência verde maçã, mostrando, então, na espectroscopia de massa, confirmou-se uma proteína amiloide de cadeias leves lambda, e o diagnóstico final foi uma amiloidose cardíaca L, associada a uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou seja, esse caso ilustra uma situação em que o retardo no descarte ou na investigação da amiloidose AL, esse paciente perdeu um tempo precioso, mais de 6 meses sem diagnóstico definitivo, e começou o tratamento de forma muito tardia e logo a seguir teve um desfecho desfavorável.
Portanto, de mensagens fundamentais, eu gostaria de relembrar que a amiloidose cardíaca não é uma doença rara, mas ela é amplamente subdiagnosticada. Ela pode mimetizar outras condições, outras doenças como cardiomiopatia hipertrófica, a estenose aórtica paradoxal e a própria CFEP. Uma postura de alta suspeição e busca de sinais de alerta são recomendadas nesse cenário e o uso de métodos de imagem multimodalidade contribui para um diagnóstico acurado desses pacientes para que a gente possa ofertar o tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes. Obrigado.